Então, pessoal, vamos continuar aí, né? Então, o objetivo vai ser fornecer informações úteis, né, para a tomada de decisões por parte de quem? Daqueles usuários, investidores, né, atuais, investidores existentes e em potencial, os credores por empréstimo e outros credores. Eu já lhe falei que esses usuários aí são chamados usuários primários, né? Por que essa importância nesses três tipos de usuários aí, Silvio, que eles são usuários primários? Pessoal, se você for olhar, esses três aqui são quem dá o dinheiro para a empresa. Os investidores são os acionistas, né? Então por isso tem que ser preparado para ela, para dar uma satisfação. Os credores por empréstimo, quem está emprestando dinheiro, e os outros credores, por exemplo, né? Os financiadores, os fornecedores. Então isso aqui, pessoal, é a origem de recurso da empresa. Investidores, credores por empréstimos e outros credores. A gente até já falou isso lá na segunda aula de contabilidade, me lembro disso aí, mas né, a gente está repassando esse negócio aí. Então o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral, das demonstrações contábeis, vai ser fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade que reporta essa informação que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimo e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem o quê? Comprar, vender, manter participações de instrumentos patrimoniais, instrumento da dívida, oferecer ou disponibilizar empréstimo ou outra forma de crédito, né? Ou seja, são os usuários primários, investidores, credores por empréstimo e outros credores são que vai fornecer os recursos aí para a empresa. Beleza. Aí, né? Para avaliar as perspectivas da entidade em termos de entrada de fluxo de caixa, fluxo de caixa, investidores existentes e em potenciais, credores por empréstimos e outros credores necessitam de informação acerca de recursos da entidade. Acerca de recursos da entidade. O que é que ele está dizendo? É o que negócio? Para avaliar as perspectivas da entidade em termos de entrada de fluxo de caixa, entrada de recurso, para avaliar essa perspectiva, os usuários, eles precisam, olha só, eles necessitam de informação acerca de recursos da entidade. O que são recursos da entidade? Leia, ativo, reivindicações contra a entidade, passivo, e o quão eficiente e efetivamente a administração da entidade e seu conselho de administração tem cumprido com suas responsabilidades no uso dos recursos da entidade, certo? Então, como ele vai avaliar a capacidade aí, a perspectiva dessa entidade gerar fluxo de caixa, ele vai avaliar os recursos da entidade, as reivindicações e a capacidade da administração, do conselho de administração, gerenciar isso aí, certo? Beleza. Importante, né? Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de quem necessitem, certo? Não vai ele exigir, eu quero determinado tipo de informação, não pode. Elas vão fornecer informações de forma o quê? Geral, para atender a maioria dos usuários, certo? Então, né, preste a eles diretamente, não pode requerer, não podem requerer isso aí. Devendo desse modo confiar, certo? Os investidores, credores, têm que confiar nos relatórios contábeis financeiros de propósito geral. Por que eles têm que confiar? É por isso que as coisas são encaixadas. Por isso que tem que ter uma auditoria. A auditoria é justamente para testar e que ele confie naquilo ali, para grande parte da informação que busca. Consequentemente, eles são os usuários primários para quem esse relatório contábil financeiro de propósito geral, as demonstrações contábeis, são direcionadas. Eles são o quê? Os usuários primários. Quem? Os credores, investidores, credores por empréstimo e outros credores. Beleza. Entretanto, o relatório contábil financeiro de propósito geral não atendem e não podem atender. Você vê que ele já repete aqui, e não atende, né? Eles não podem requerer todo tipo de informação que eles precisem. Tá lá no slide anterior, ele não pode ficar requerendo. Aí vem isso aqui para corroborar isso aí. O relatório não atendem e não podem atender a todas as informações de que os investidores, credores por empréstimo e outros credores necessitam. Então não vai atender a todas as necessidades. Ele não pode requerer especificamente o que ele quer lá, certo? Ele tem que acreditar naquele relatório contábil financeiro. Esses usuários precisam considerar informações pertinentes também de outras fontes, né? Não se limitar àquelas fontes do relatório contábil financeiro de propósito geral. Ele pode pegar informações de outras fontes. Condições econômicas gerais de expectativa, eventos políticos, clima político
e perspectiva e panorama para a indústria e para a entidade. Aqui tem um exemplo lindo, Petrobras, momento da Petrobras. Elaboraram o balanço aí, né? E não divulgaram nada disso aí. Ele vai ficar se restringindo àquelas informações? Não. Ele, ó, de outras fontes, condições econômicas, clima políticos, eventos políticos, né? Ou seja, não se restringir, ele pode pegar outras informações que não são aquelas que estão aonde? No relatório contábil financeiro de propósito geral. Relatório contábil financeiro de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. O objetivo deles é fornecer informações úteis para a tomada de decisão por parte dos usuários em geral. Então, eles não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. O que é a entidade que reporta a informação? A entidade que está elaborando as demonstrações contábeis. A rigor, ele fornece informações para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial a estimarem o valor da entidade que reporta a informação, né? Então eles vão fornecer informações para que aqueles usuários eles consigam o quê, pessoal? Né? Estimar o valor. Mas elas não são feitos, esses relatórios não são feitos, né, para se chegar ao quê? Ao valor econômico da entidade. Ah, Silvio, como assim essa zorra agora? Silvio me mexeu na cabeça. Quer dizer que ele não tem esse objetivo de chegar ao valor econômico da entidade? Não, né? Muitas vezes você pode pegar um balanço patrimonial de uma empresa, né? De uma... É bom esses exemplos assim né? De uma sorveteria Primavera. Essa sorveteria Primavera é lá em Gramado, certo? Ela tem um ativo de 100 milhões, um passivo de 50 milhões e um PL de 50 milhões, certo? E tem uma sorveteria aqui em Salvador, certo? Calor da Zorra, em Fortaleza. E a sorveteria, ela tem lá 100 milhões no ativo, 50 milhões no passivo e 50 milhões no PL. Ou seja, o valor lá do patrimônio das empresas são iguais. Dá para você chegar ao valor econômico dessas empresas? Claro que a perspectiva dessa aqui de Salvador é ter muito mais valor. Por quê? Porque aqui a demanda vai ser maior. Certo? Então presta atenção, relatório contábil de propósito geral, eles não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. A rigor, ele fornece informação para o quê? Para auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. Beleza, né? Auxiliam, mas eles não são elaborados para se chegar ao valor econômico. Já caiu 200 vezes isso aqui também. Usuários primários individuais têm diferentes, ó. Quais são usuários primários individuais? Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Eles têm diferente e possivelmente conflitantes desejos e necessidade de informação. Muitas vezes, olha só, um investidor quer que ele pague o menor juro possível. Nas informações que você tem uma despesa de juro menor. Mas se for um credor, ele quer receber mais juros. Então, por isso que ele diz que os usuários primários individuais têm diferentes e possivelmente conflitantes desejos e necessidades de informação. Esse comitê de pronunciamento contábil, né, ao levar à frente o processo de produção de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de informações que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. Número máximo aí. Contudo, a concentração em necessidades comuns de informação não impede que a entidade que reporta a informação preste informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários. Pode prestar aquele tipo de informação ali a um subconjunto ali, né, a um determinados investidores, né, necessidade de alguma informação, pode, certo? Mas ele não tem, né, que é de atender a finalidade específica daquele grupo de usuários, não. Certo? Não tem essa coisa. Eles podem, né? Nada não impede que a entidade que reporta, ela preste essas informações adicionais. Não impede, mas ela não tem, para fornecer informações de modo que, de modo geral, e não atender finalidade específica em nenhum grupo de usuário. Beleza. Performance financeira refletida pelo regime de competência. Performance, né? O regime ACRUAS, né? O regime de competência retrata, isso que nunca caiu não, né? Essa parte aí até o regime de competência, sim, a performance financeira, mas esse termo nunca foi usado.
Um regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos. Recurso econômico é o quê? Ativo. E reivindicações é o quê, Silvio? Passivo. Informações nos períodos em que ditos efeitos são produzidos. Ainda que os recebimentos e pagamentos em caixas derivados ocorram em períodos distintos. Isso aí, Silvio, a gente viu. O princípio de competência é isso aí. É isso mesmo, né? Então, o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos sobre os recursos econômicos, ativo, reivindicações passivas, que reporta nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, independentemente de pagamento ou recebimento. Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade, que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos e reivindicações ao longo de um período, fornece melhor base de avaliação da performance passada e futura do que o que se fosse pelo regime de caixa no mesmo período, certo? Então, o regime de competência, ele vai permitir uma melhor base para avaliação da performance de que o regime de caixa. Informações sobre a performance financeira da entidade que reporta a informação durante um período que são reflexos de mudança em seus recursos econômicos e reivindicações e não da obtenção adicional de recursos diretamente de investidores e credores, são úteis para avaliar a capacidade passada e futura da entidade de gerar caixa. Essas informações servem de indicativos da extensão em que a entidade que reporta a informação tenha aumentado seus recursos econômicos disponíveis. E dessa forma, a capacidade de gerar fluxo de caixa líquido por meio de suas operações e não pela obtenção de recursos adicionais diretamente de investidores e credores. Porque uma maneira é você obter recursos diretamente com suas transações e outra maneira é através de aporte de recursos de quem? Dos sócios, certo? Então, quando você, o que é que ele está dizendo aí? Essas informações servem de indicativo de extensão em que a entidade tem aumentado seus recursos disponíveis. Né? E aumentar os recursos disponíveis de quê? Decorrente da própria operação. Informações sobre o fluxo de caixa que a entidade reporta a informação durante o período também ajudam os usuários a avaliar a capacidade de a entidade gerar fluxo de caixa futuros líquidos. Né? Quando você avalia um fluxo de caixa em determinado momento, a capacidade dele gerar fluxo de caixa no futuro. Elas indicam como a entidade que reporta a informação obtém e despende caixa, incluindo informações sobre seus empréstimos e resgate de títulos. Né? Essas informações vão estar onde? Vão estar lá no relatório contábil financeiro de propósito geral, as demonstrações contábeis. Isso aqui, basicamente, o quê? Uma DFC. Informações sobre os fluxos de caixa auxiliam os usuários a compreender as operações da entidade que reporta a informação, a avaliar suas atividades de financiamento e investimento, avaliar sua liquidez e solvência e interpretar outras informações. A gente vai ver lá, quando for ver fluxo de caixa, que isso, toda a geração de caixa, todo o consumo de caixa, vai ser dividido por ramo de financiamento, por ramo de investimento. Pode deixar isso aqui em stand-by, que isso depois se encaixa aí, beleza, na cabeça. Beleza, né? Mudança nos recursos econômicos e reivindicações que não são resultantes da performance financeira. Então, se não são resultantes da performance financeira das operações, vai ser consequente de quê? De aporte dos sócios. Claro. Os recursos econômicos e reivindicações ativo e passivo da entidade que reporta informação podem ainda mudar por outras razões que não seja resultante de sua performance. Performance é o quê? É a capacidade da empresa, receita, despesa, para ela gerar o quê? Caixa. Certo? Como é o caso da emissão adicional de suas ações, ou seja, aumento de quê? De capital. Né? Informações sobre esse tipo de mudança são necessárias para dar aos usuários uma completa compreensão do porquê das mudanças no recurso econômico e reivindicações da entidade que reporta a informação e as implicações dessa mudança em sua performance financeira. Então, muitas vezes, você está com um caixa aqui de 50 mil e depois esse caixa vai para 350 mil. E vai para 350 mil, o que é que ele está me dizendo aí? Se ele não te der essa informação, que isso foi através de um aporte, através de um aumento de capital, você vai ficar imaginando que houve, né, uma entrada de caixa, houve uma performance muito grande financeira da empresa, e não houve. Né? Então ele vem aqui, ó, informações sobre esse tipo de mudança, ou seja, de aumento de capital, são necessárias para dar aos usuários uma completa compreensão do porquê das mudanças no recurso econômico. Ou seja, houve uma mudança grande aqui no ativo da empresa. E tem que ter essa informação para o usuário. Então, esse termo aí, né?
recursos econômicos, reivindicações, performance financeira. Beleza, né? Tranquilo. Aí, a gente viu toda aquela primeira parte, a gente viu lá 4 partes do pronunciamento, agora a gente vai ver. Para que ele forneça informações, qual o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral? Fornecer informações úteis para auxiliar os usuários, investidores, credores por empréstimo e outros credores em quê? Na tomada de decisões, certo? Então o objetivo das demonstrações é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. E quem são os usuários primários? Investidores por empréstimo, investidores, credores por empréstimo e outros credores. Ah, Silvio, tem outros usuários externos? Sim, tem, né? Tem. Os órgãos reguladores têm isso tudo, mas eles não são o quê? Não são primários, né? Então, para que essas demonstrações contábeis forneça essas informações úteis para a tomada de decisões, ela tem que ser revestida de características qualitativas. Isso está no pronunciamento. Quais são as características qualitativas que deixam essas informações, transformam essas informações em informações úteis para a tomada de decisões? São as chamadas características qualitativas fundamentais. E quais são essas características qualitativas fundamentais? É a relevância e a representação fidedigna, certo? E tem que ser cumulativo. A informação, para que ela seja útil, para que ela auxilie na tomada de decisões, ela tem que ser uma informação relevante. Eu ficar controlando, né, tampinha, eu ficar controlando copo, plástico, isso não é uma informação relevante. E ela tem que se representar fidedignamente o que ela se propõe, ou seja, a confiabilidade da informação. Certo? Nada adianta uma informação ser uma informação relevante e não ser confiável, ou ser confiável e não ser relevante. Certo? Para que ela seja útil para auxiliar os usuários na tomada de decisões, ela tem que ser simultaneamente uma informação relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. Então, lá, características qualitativas da informação contábil financeira útil. Né? Aí vem aí, se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensiva. Então, essa aqui nós temos 2 grupos de características qualitativas da informação contábil. A primeira são as características qualitativas fundamentais, que para ela ser útil, ela tem que ser o quê? Relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. E essa informação ela pode ser melhorada desde que ela tenha, né, seja comparável, verificável, tempestiva e compreensiva. Então, essas aqui são as chamadas características qualitativas de melhoria, certo? Fundamentais de melhoria. Claro, né? Não é que ela seja uma característica, ela pode ser comparável, verificável, tempestiva, compreensiva. Se ela não for relevante, ela não vai ser o quê? Uma informação útil. Se ela for tudo isso, for relevante e não representar fidedignamente, ela não vai ser uma informação útil, certo? Então, para que ela seja uma informação útil, primeiramente ela tem que ser relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. Só depois que a gente vai ver se ela pode ser melhorada com aquelas características. Características qualitativas fundamentais. As características qualitativas fundamentais são aí, ó, relevância e representação fidedigna. Ô Silvio, e o que é uma informação relevante? Pessoal, isso já caiu 200 vezes. Informação relevante é aquela informação que faz a diferença, né? Que faz a diferença na tomada de decisões por parte dos usuários, certo? Ela faz a diferença, né? Então, aí você não pode confundir relevância com materialidade. Materialidade é um aspecto subjetivo da relevância. A materialidade é aquela informação que a omissão ou divulgação dela de forma distorcida pode influenciar na decisão dos usuários, certo? Ela pode influenciar a omissão ou você divulgando ela de forma distorcida. Ah, Silvio, então a materialidade está atrelada à relevância? Tá. A materialidade é um aspecto subjetivo da relevância. O que é material para uma empresa, 10 mil, pode não ser para outra, pode ser imaterial. Agora, uma informação relevante é aquela que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisões. Se ele soubesse, ele tomava uma decisão, se ele não soubesse, ele tomava outra. Certo? É capaz de fazer a diferença. Mesmo que o usuário soubesse daquela informação e optou por não atender aquilo ali. Certo? Então, olha só, relevância é a informação contábil financeira relevante, é aquela capaz de quê?
de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer a diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes, certo? Ela continua sendo relevante. A informação pode ser capaz de fazer a diferença mesmo ele já sabendo e decidiu não tomar, ou ele já soubesse daquilo ali por outras fontes. Mas informação relevante é o quê? É aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte do usuário. A informação contábil financeira é capaz de fazer a diferença, ou seja, relevante, se ela tiver o quê, pessoal? Se ela tiver valor preditivo, valor confirmatório, ambos. O que é ter valor preditivo, Silvio? O que é ter valor confirmatório? Preditivo é aquele que vai permitir os usuários predizer, né, o resultado econômico daquela empresa lá no futuro. Não é que ela sirva de projeção, que ela sirva de nada, não, de estimativa de nada. Ela permite, na ótica de quem está lá, ó, na ótica do usuário, ele predizer os resultados futuros daquela empresa. Na ótica do usuário. Isso que é ter valor preditivo. Certo? Não é servir de projeção, de estimativa, nada não. É servir para que ele, né, tenha essa coisa do futuro. Valor confirmatório é servir de feedback para confirmar determinado fato, né? Então, a informação contábil financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregado pelo usuário para o quê? Para predizer futuros resultados. Para predizer futuros resultados na ótica de quem? Do usuário, certo? Em processo empregado pelos usuários, ó, para predizer futuros resultados. A informação contábil não precisa ser uma predição, ó, ou uma projeção para que ela tenha valor preditivo. Aí fica parecendo filosofia uma zorra dessa, né? Ela não precisa ser uma predição e nenhuma projeção para que ela tenha valor preditivo. Ter valor preditivo é o quê? É permitir, na ótica daquele usuário ali, ele o quê, pessoal? Ele predizer os futuros resultados da empresa. Então, ter valor preditivo não precisa ser uma predição, uma projeção, uma estimativa, certo? A informação contábil financeira com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazer suas próprias predições, ó. Por quem? É empregada por quem? Pelos usuários. Então é na ótica dos usuários. Ter valor preditivo é permitir aos usuários predizer os resultados futuros da empresa. A informação contábil financeira tem valor confirmatório se servir de quê? De feedback, de retroalimentar ali aquelas informações. E normalmente elas estão interligadas, valor, né? Normalmente quando você confirma alguma coisa serve de feedback, né? Para predizer outras coisas aí. O valor preditivo e o valor confirmatório da informação contábil estão interrelacionados. A informação que tem valor preditivo muitas vezes tem valor confirmatório. Por exemplo, a informação sobre uma receita para um ano corrente, a qual pode ser utilizada como base para predizer receita para anos futuros, também pode ser comparada com predições, né, de receita que foram feitas em anos anteriores. Então, para que ela seja relevante, a informação tem que ter valor o quê? Preditivo e valor confirmatório, eles estão intimamente relacionados. Ter valor preditivo é o quê? É permitir ao usuário da informação predizer, ou seja, na ótica dele, os resultados futuros da empresa. A materialidade é um aspecto da relevância, você não pode confundir materialidade com relevância. Relevância é aquela informação que vai fazer o quê? A diferença na tomada de decisões por parte do usuário. Materialidade é um aspecto subjetivo da relevância. Tem a ver com o quê? Com a magnitude ou com a natureza. Certo? É aquela informação que a omissão ou divulgação de forma distorcida pode influenciar na decisão de um usuário. Beleza. A informação é material se sua omissão ou sua divulgação distorcida puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil financeira. Em outras palavras, a materialidade, ó, é um aspecto de relevância específico da entidade, é subjetivo, baseado em quê? Na natureza ou na magnitude, né? Na natureza ou então no valor, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme, né, específico para cada empresa de materialidade. Representação fidedigna. Os relatórios contábil financeiro representam um fenômeno econômico em palavras e números,
confiabilidade, representam um fenômeno econômico em palavras e número. As demonstrações contábeis representam um fenômeno econômico em palavras e número. Para ser útil, a informação contábil financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem que também representar com quê? Com fidedignidade o que se propõe. O fenômeno que se propõe, né? Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. E quais são os 3 atributos? Ela tem que ser neutra, ela tem que ser, né, livre de erro e a informação também tem que ser completa. Completa, neutra e livre de erro. Né? É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável, não vai alcançar nunca. Né? O objetivo é maximizar os referidos atributos na extensão. Ah, Silvio, então olha só, como é que você vai organizar? Fundamental, né, as características fundamentais, relevância e representação fidedigna. A relevância é a informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte do usuário e, né, para que ela faça essa diferença, ele tem que ter o quê? Valor preditivo e valor confirmatório, ou ambos. A materialidade, uma informação material, é o quê? É que a sua omissão ou divulgação de forma distorcida pode influenciar na decisão por parte do usuário. A materialidade é um aspecto subjetivo, vai depender de cada empresa. É um aspecto subjetivo da relevância. Pode ter a ver com a natureza ou então com o quê? Com a magnitude. Beleza? Tranquilo. E, né, essa representação fidedigna, que é outra característica fundamental, ela tem os atributos. Quais são os atributos? A informação tem que ser completa, neutra e livre de erro, para que ela represente, né, confiavelmente o que ela se propõe, represente fidedignamente o que ela se propõe. O retrato da realidade econômica completo deve incluir, não tem que ser completa? Tem. Então o retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Um retrato neutro, né? Ó, Silvio, o que seria isso aqui? Deve incluir todas as informações necessárias para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações. Por exemplo, um ativo. Um ativo ele tem que ter todas as informações, o custo histórico, como é que você vai avaliar aquele ativo, se foi um ativo que é depreciado, tem que ter todas as informações, a informação tem que ser o quê? Completa. Ah, certo. Então, uma informação completa. O retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção ou na apresentação da informação contábil. Tem que ser o quê? Tem que ser imparcial, certo? É por isso que hoje a prudência é um princípio, continua como princípio, mas ele não está como característica aqui da confiabilidade, dessa representação fidedigna. Por quê? Porque ela é incompatível com o retrato neutro da informação. Porque a prudência diz que em situações igualmente aceitáveis, você tem que ser prudente, você tem que ter um menor ativo e um maior passivo. Então você não está sendo neutro, certo? Então o retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção, na apresentação da informação contábil financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido, né, com contornos que possa receber, dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou seja, uma manipulação que você possa fazer. Então, isso é o retrato neutro, né? Desprovido de qualquer viés, imparcial. Representação fidedigna não significa exatidão em todos os aspectos. Tem que ser, completa, tem todas as informações, neutra e livre de erro. Então, representação fidedigna não significa exatidão em todos os aspectos. Significa, pessoal, quando muitas informações é tomada por estimativa. Então, no momento de entrada daquela informação, ela foi livre de erro, mas muitas vezes você constatou, né, que aquilo não é mais daquele jeito. A gente estimou, fez uma estimativa que a vida útil era em 10 anos. Determinado bem, e depois a gente viu que aquilo não estava correto. Mas a informação foi incorreta? Não, né? Porque ela foi livre de erro. Porque no momento que ela foi tomada, aquilo era a base que a gente tinha, certo? Então, representação fidedigna não significa exatidão em todos os aspectos, certo? Um retrato da realidade econômica livre de erros significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado e que o processo utilizado para produzir a informação reportada foi selecionado e foi aplicado livre de erros. Então, no momento de entrada, não tinha erro. Depois a gente constatou. A maioria das informações é por estimativa. Depois a gente viu que aquela informação estava inadequada. Mas foi livre de erro? Foi. No momento de entrada, ela não teve erro. Certo? Nesse sentido, um retrato da realidade econômica livre de erros não significa algo perfeitamente exato em todos os aspectos. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável não pode ser qualificada
como sendo algo exato ou inexato. Entretanto, a representação dessa estimativa pode ser considerada fidedigna. No momento que a gente tomou aquilo ali foi fidedigno. Mas eu não posso saber se aquilo é exato ou não é exato, né? Beleza, então não vai ser completamente livre de erro, não. Beleza. Então, a aplicação das características qualitativas fundamentais. A informação precisa ser, olha só, fundamental, relevância e representação fidedigna, e tem que ser simultaneamente. A informação precisa ser simultaneamente, concomitantemente, ser relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe para que ela seja útil. Nem a representação fidedigna irrelevante, fidedigna e irrelevante, tampouco a representação não fidedigna relevante vai auxiliar, ela não vai ser uma informação útil, tem que ser concomitantemente relevante e representar fidedignamente o que se propõe, beleza? Aí no próximo bloco a gente vê aí as características de melhoria. Até já!